Sejam todos bem-vindos a esta casa, fique bem à vontade, que você possa ficar bem à vontade e com o coração aberto para aquilo que Deus tem para realizar no nosso meio nessa noite. Que você possa realmente usufruir da parte de Deus, daquilo que Ele tem para você. Seja muito bem-vindo, seja bem-vinda a esta casa. Nós estamos numa campanha, nós começamos na semana passada nesta campanha, trabalhando uma colheita abundante. Esta semana já é a segunda semana da nossa campanha. Nós estamos diante de um ambiente de expectativas, nós estamos diante de um ambiente de fé. E particularmente eu gosto muito desse ambiente que a nossa noite de propósitos proporciona. A noite de propósitos proporciona esse ambiente de fé, proporciona esse ambiente de expectativas. E a sua presença aqui conosco diz muito sobre você. Você ter vindo hoje aqui, você sair da sua casa, você estar juntamente conosco, isso diz muito, muito sobre você. Primeiro, porque você compreendeu um princípio importantíssimo. E qual que é o princípio? Talvez você tenha vindo na semana anterior. E qual que é esse princípio importante que você aprendeu? Você aprendeu que toda semente tem o potencial para uma colheita abundante. Então, quando você tem uma semente, e nós estamos denominando como uma semente aquele pedido que você apresenta a Deus. Você chega aqui neste lugar e coloca o seu pedido diante de Deus. Você coloca uma circunstância, você coloca uma situação, e nós estamos chamando, na verdade, este contexto de semente. E você olha hoje para a sua situação, você olha hoje para aquilo que você está apresentando a Deus neste lugar, como uma semente em potencial para uma colheita abundante. A colheita abundante é aquele milagre que vem à tona, é aquela graça de Deus que é manifesta na circunstância que eu apresento a Ele. Olha, eu tenho uma frase de Rubem Alves que diz o seguinte: toda semente contém um futuro invisível. Há uma meia-verdade nessa frase de Rubem Alves. Por quê? Se você olhar no aspecto natural, a semente que você carrega, a petição, aquilo que você tem apresentado diante de Deus, no olhar natural, é um futuro invisível. Mas quando eu digo que essa frase de Rubem Alves é uma meia-verdade, e na verdade ela está de forma parcial no seu conteúdo expresso a respeito dessa semente, é que quando eu olho a partir do meu olhar espiritual, o meu futuro ele não é invisível. Por isso que eu digo que essa frase de Rubem Alves é uma meia-verdade. Porque quando eu olho para essa semente que eu estou colocando diante de Deus, através dos meus olhos espirituais, esse futuro não é invisível, porque eu já começo a enxergar aquilo, não apenas de forma abstrata, mas de forma concreta. Eu consigo enxergar o meu futuro através dos olhos da fé. E Deus trouxe você aqui hoje para que você também possa olhar para o seu futuro de forma que realmente você venha enxergar de forma real aquilo que você tem pedido a Deus. Você não pode olhar para a sua semente e enxergar o invisível no futuro, de forma alguma.
Você precisa enxergar pelos olhos da fé que aquilo que você está pedindo já está em movimento no mundo espiritual, já começou a acontecer diante do trono de Deus e já está endereçado a você, ao seu coração, já está endereçado, já tem dia, já tem hora marcada para que isso possa chegar até você. Eu gosto de dizer que nós também estamos numa estação. E qual estação é esta que nós estamos? Nós estamos numa estação de semeadura. Nós estamos num tempo oportuno de lançar semente. Esta campanha é o tempo oportuno de você colocar diante de Deus, apresentar diante de Deus a sua situação, a sua causa. Hoje você pode apresentar diante de Deus. Só que a fé que não move você, não move os céus. Você precisa ser movido por fé. Você precisa, na verdade, exercer a sua fé aqui neste lugar. Do que adianta você vir aqui, ter uma situação para apresentar a Deus, e você não começar o propósito, e você não começar o voto? Do que adianta você apenas ficar ouvindo o testemunho das pessoas e também não fazer a sua parte? Não espere as mãos de Deus se mover se você não se move através da fé. Então eu preciso me movimentar. Quando eu entro numa campanha dessa e coloco diante de Deus a minha causa, eu estou dizendo para os céus: olha, eu realmente estou me movimentando nesta fé de que eu vou colher, nesta fé de que a minha semente, ela é uma semente com potencial. A minha semente, o meu pedido tem potencial diante de Deus. Creia nisso. Há uma chave durante a nossa campanha. Nós temos um segredo. E qual chave é essa, pastor? Na semana passada, eu me recordo que eu disse que entre a semente e a colheita existe um espaço invisível, e esse espaço invisível eu denominei como pensamentos. Do momento que você tem a semente na sua mão até o momento da colheita, você tem o campo dos pensamentos. E nós descobrimos algo importante na semana passada. Por dia nós temos aproximadamente 60 mil pensamentos por dia. Só que nós temos algo que nos chama a atenção. 80% dos nossos pensamentos são pensamentos negativos. Não são pensamentos bons. E o que nós precisamos? Nós precisamos experimentar o que o apóstolo Paulo disse lá em Romanos: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. A nossa mente precisa experimentar uma transformação. A nossa mente precisa experimentar uma mudança. Então não adianta você olhar para a sua semente com essa mente corrompida que você tem. Se você olhar para a sua causa com essa mente corrompida, com o ônus da queda lá no Éden, você vai olhar para a sua causa e dizer: poxa, é impossível acontecer. Poxa, é difícil demais, está distante demais, está longe demais. Eu nunca vou ver esse milagre diante dos meus olhos. Não. Você precisa ter uma mente transformada, olhar para a sua semente e dizer: essa semente pode se transformar numa colheita abundante. Então, na semana passada nós aprendemos sobre isso. E hoje eu gostaria de refletir com vocês que entre a semente e a colheita abundante existe outro espaço, e é o espaço da gratidão. Da mesma forma que há um campo de batalha na nossa mente e nos nossos pensamentos, a respeito daquilo que eu aguardo e espero que venha de Deus para a minha vida, neste campo do meu comportamento também vai revelar
se eu vou colher ou se eu vou abortar aquilo que eu espero em Deus. O apóstolo Paulo, em 1 Tessalonicenses, ele frisa: sejam gratos em todas as circunstâncias. Vocês precisam ser agradecidos em todas as circunstâncias. Tem uma pesquisa de uma universidade da Califórnia que diz que a gratidão, ela diminui 35%, né, do potencial de depressão que a pessoa tem. A gratidão pode curar. A gratidão pode curar o nosso coração. Então nós precisamos ser agradecidos. Se na semana passada você aprendeu que os seus pensamentos influenciam a sua colheita, hoje você está aprendendo que, desta mesma forma, a gratidão vai influenciar a sua colheita. Existe uma frequência na nossa alma quando nós agradecemos. A nossa alma sai daquele modo queixoso e passa para o modo da confiança. Eu deixo de me queixar das situações e começo então a confiar. E quando eu confio em Deus, eu não oferto o trono do meu coração para a situação. Quando eu oferto o meu coração, o trono do meu coração ao Senhor, eu não sou influenciado pela situação. Quando eu falo a respeito de gratidão, eu não estou dizendo para você anular a dor, mas é para você ser resiliente em meio à dor. Quando eu falo que você deve agradecer, eu não estou dizendo para que você venha tapar os seus olhos para as circunstâncias. Eu estou querendo dizer para você, para que você possa, apesar das circunstâncias, permanecer firme, para que você possa permanecer inabalável, com os olhos fixos em Deus. Porque somente com os nossos olhos fixos em Deus, nós conseguiremos atravessar as tempestades da circunstância. Tem um alerta espiritual para nós nessa noite. E qual alerta espiritual que nós temos? O alerta espiritual é: cuidado com a ingratidão. Muito cuidado com a ingratidão. Observe bem este texto, o qual nós vamos ler, em Números 21, versículos 4 e 5. No caminho o povo ficou impaciente e começou a falar contra Deus e contra Moisés. Deus havia levantado um excelente líder para levar o povo que estava escravizado no Egito a um novo patamar, a um novo momento. Deus usa Moisés de uma forma linda. O Senhor guia aquele povo no meio do deserto e faz com que eles experimentem algo poderoso. Mas nós podemos observar que a Bíblia diz que o povo começou a ficar impaciente e começou a falar contra Deus e contra Moisés. Nós podemos observar aqui que, apesar daquele povo ter visto as grandezas de Deus, a memória daquele povo foi sendo apagada por aquela circunstância que eles estavam passando. Nós corremos um grande risco de permitir com que a memória das proezas de Deus sejam apagadas quando nós enfrentamos uma situação adversa. Então nós precisamos tomar muito cuidado com a ingratidão, porque eu tenho o costume de dizer que a ingratidão é a oração do diabo. Quando eu começo a abrir a minha boca para ser ingrato, eu estou fazendo uma oração. Eu estou fazendo
a oração do diabo. Então, muito cuidado com a ingratidão. Avalie o seu coração. Observe bem o seu coração para que você não caia nessa armadilha da ingratidão. Note bem o que Matthew Henry disse: as misericórdias de Deus são frequentes, escritas em letras grandes, são frequentemente escritas em letras grandes, mas os homens rapidamente esquecem. As misericórdias de Deus são frequentemente escritas em letras grandes, mas os homens rapidamente esquecem. Quantas vezes Deus já fez tantas coisas na nossa vida, e porque nós estamos passando por uma situação, nós esquecemos aquilo que Deus já fez. Nós não podemos cair nessa armadilha. E eu chamo a sua atenção para dizer a você que aquele povo não ficou de fora da terra prometida, não foi por falta de promessa, foi por falta de gratidão. Aquele povo não ficou de fora da terra prometida, não foi por falta de promessa. Tinha uma promessa para aquele povo, mas foi por falta de gratidão. E quantas vezes nós deixamos de usufruir de uma promessa de Deus, porque nós murmuramos demais, porque nós somos ingratos demais. Que você nessa noite possa acordar, que você nessa noite possa levantar da cadeira, da murmuração e começar a agradecer a Deus. Mesmo que você esteja esperando por algo e você não esteja vendo, tem uma promessa sobre esta causa que você está apresentando diante de Deus. Tem uma promessa sobre essa circunstância que você está apresentando diante de Deus. Não deixe a situação envolver você, deixe a promessa de Deus envolver você. Não deixe a dificuldade envolver você, deixe a promessa de Deus envolver você. Quantas vezes nós somos levados pelas circunstâncias e nós esquecemos que tem uma promessa e nós estamos debaixo de uma promessa. Minha gente, a ingratidão fecha portas. A gratidão abre janelas de bênçãos. Eu vou repetir. A ingratidão fecha portas. A gratidão abre janelas de bênçãos. Observe comigo este texto bíblico de Lucas 17, 15, 16 e 19. Um deles, ao ver que estava curado, voltou a Jesus, louvando a Deus em alta voz, e lhe agradeceu. E Jesus disse ao homem: levante-se e vá, sua fé o salvou. Nós estamos no episódio dos leprosos, 10 leprosos. O Senhor havia curado aqueles homens, mas a Bíblia diz que somente um voltou para agradecer. Só que tem algo lindo neste texto, que além daquele homem ter sido curado, aquele homem foi salvo. Então o que a gratidão faz? Abre as janelas das bênçãos para a nossa vida. É isso que a gratidão faz contigo. Existe algo a mais quando você começar a agradecer. Nós estamos diante de um homem que não foi apenas curado, mas nós estamos de um homem que foi salvo. Mas eu quero dizer a você que algumas coisas só vão mudar na sua vida quando o seu coração mudar. Algumas coisas vão mudar na sua caminhada quando o seu coração mudar. Talvez você não esteja vendo a mudança que você tanto coloca diante de Deus por causa do seu coração. Antes de Deus agir no externo, na situação, Deus age dentro, Deus age conosco. O meu coração precisa ser transformado antes de ver aquele milagre que eu ando pedindo para Deus nessa casa. Ei, o que no seu coração que ainda precisa de transformação?
o que no seu coração ainda precisa de mudança. Este é o lugar correto e propício para que o Espírito Santo venha revelar a você nessa noite a mudança que você precisa. Você precisa de passar por essa mudança interior. Opte hoje pela gratidão. Minha gente, é verdade que nós temos N motivos para reclamarmos. Se nós olharmos para a nossa vida, para a nossa casa, se nós olharmos para o nosso dia a dia, nós temos tantos motivos para ir para o muro das lamentações e começar a murmurar e começar a reclamar. Mas nós temos 1001 razões para agradecer. O fato de você estar aqui hoje é amor e misericórdia de Deus sobre a sua vida. O fato de você poder locomover e vir até esta casa é amor e graça de Deus sobre você. O que o salmista disse: deem graças ao Senhor. Dei graças ao Senhor porque Ele é bom. Dei graças ao Senhor porque o seu amor dura para sempre. Você quer um motivo de gratidão nessa noite? Reflita sobre este texto bíblico. O Senhor é bom e o seu amor dura para sempre. O seu amor dura para sempre. O seu amor dura para sempre. Então é motivo de gratidão. É motivo de agradecer. Quando eu pavimento a minha caminhada em meio a tantas circunstâncias que talvez eu enfrento, em meio a tantas circunstâncias que talvez eu passo e eu começo então a agradecer, certamente você é um candidato para ter uma colheita abundante. Certamente você é alguém que terá a graça de Deus de ver a colheita chegar sobre a sua vida. Eu quero profetizar nessa noite. Eu quero profetizar que você vai ter uma colheita abundante. Eu quero profetizar que haverá intervenção de Deus na sua causa. Eu quero profetizar que você viverá experiências maiores com Deus. Porque não é sobre você e não é sobre a sua condição, é sobre o Jesus que fez e continua fazendo. É sobre o Jesus que fez e continua agindo. É sobre o Jesus que está com o olhar sobre o seu coração nessa noite. É sobre o Jesus que está com o olhar sobre a sua vida nessa noite. Mas você precisa nesta noite entender que os céus não vão mover ao meu favor se eu não me movimentar. Se eu não me movimentar na fé, como que as mãos de Deus vão se movimentar? Antes do céu se movimentar, você precisa se movimentar. Quantas são as colheitas que você está esperando? Quantas são as colheitas de Deus? Quantos são os milagres? Meus irmãos, eu posso ver através dos olhos espirituais. Eu não estou olhando, segundo Rubem Alves, o futuro invisível dessa semente. Eu estou olhando um futuro que já existe diante da graça de Deus. Então eu posso olhar para a minha causa e enxergar a colheita. Eu posso olhar para a minha situação e enxergar o fruto. Eu posso olhar para a minha casa e enxergar a mão de Deus. Eu posso olhar para a minha situação e ver aquela situação se transformando. Eu posso olhar para a enfermidade e ver que a saúde está chegando. Eu posso olhar para a causa na justiça e ver Deus colocando a mão lá na causa naquela causa da justiça. Eu posso hoje olhar para tantas circunstâncias, mas Deus está em todas elas. Deus está em todas as situações. E qual o convite que eu faço a você nessa noite? Vamos levantar um memorial de gratidão. Você tem razões nessa noite, talvez, para reclamar.
Mas reclamar não muda nada, pelo contrário, piora. Reclamar só piora a sua situação. Pastor, eu estou enfrentando essa situação lá dentro da minha casa. Se a gente começar a reclamar, nós vamos piorar a situação. Pastor, eu estou enfrentando essa situação lá no meu emprego, lá no meu serviço. Se você reclamar, vai só piorar a situação. Então, qual o convite que eu faço a você? Vamos ficar de pé.